Em pleno Oceano Atlântico, a ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores, foi palco de uma prova da Taça do Mundo de Maratonas, competição da União de Ciclismo Internacional. Conhecido pela sua estonteante beleza natural, o arquipélago abriu portas à nata do ciclismo mundial em BTT, numa simbiose perfeita entre o homem e a natureza. Até São Miguel viajaram nomes grandes desta categoria do ciclismo internacional, como é exemplo o campeão do mundo de maratonas Alban Lacata, o seu colega de equipa Christian Eynek, o espanhol Pedro Romero, o campeão inglês Ben Thomas, o francês Julien Belly e os portugueses David Vaz e Hernani Silva, entre muitos outros consagrados. No sexo feminino, Susana Carvalho, Iona Smith, Tânia Neves e Celina Carpinteiro garantiram interesse na competição reservada às senhoras. A Azores Mountain Bike World Marathon Series teve início na sexta-feira com a realização de um prólogo de 3 km que teve como palco o Parque Urbano de Ponta Delgada, conhecido como o pulmão verde da maior cidade açoriana. Antes do início da prova, a organização mostrava-se expectante, revelando a satisfação por ver um objetivo concretizado. Eu não lhe vou dizer que há 5 ou 6 anos tínhamos esta ambição. Há 5 ou 6 anos, como começamos de zero, cada incremento que nós temos é uma vitória e penso que temos consecutivamente vir a subir uma escada, a dar passos sólidos no crescimento da modalidade. A comprovar o interesse que a etapa açoriana despertou no pelotão da Taça do Mundo Maratonas, uma lista de inscritos de grande nível. Nós conseguirmos o interesse dessas grandes individualidades do ciclismo, como é o caso do campeão do mundo e de outros campeões de Inglaterra, de Irlanda, de Espanha, e estarem aqui presentes, para nós é uma satisfação enorme, não é? Juntarmos a isso vários campeões nacionais de vários escalões, só isso coloca esta prova, sendo o ano zero, o primeiro ano que ela se realiza no mapa do mundo de ciclismo. Com naturalidade, o campeão mundial Alban Lacata concentrava atenções com a austríaca a revelar as suas ambições, mostrando, contudo, cautelas sobre o que se poderia passar ao longo do fim de semana. I just arrived in the morning, so I'm not sure about my legs, but I give my best. I did 3 laps now on this course. It's pretty tough, a lot of wind, but it suits me. It's good for a full suspension. I have a full suspension bike. So I will see, but I think I'm a little bit too tired from traveling to win this race, but I try to make a good time today. Faltavam poucos minutos para as 17 horas de sexta-feira, quando foi dado o tiro de partida para a Azores Mountain Bike World Marathon Series, com o Cesne Alexander a ter honras de ser o primeiro a cumprir um percurso curto, mas repleto de dificuldades. Entre as senhoras, Celina Carpinteiro foi a mais rápida a cumprir o traçado, fazendo pouco menos de 2 segundos em relação à segunda mais veloz, Iona Smith, com Raquel Marques a fechar o pódio. Na corrida reservada ao sexo masculino, David Moraes foi o melhor entre os açorianos, classificando-se na 8ª posição. Entre os mais rápidos, 3 nomes começavam desde logo a destacar-se. O espanhol Pedro Romero foi terceiro, realizando um tempo de 7 minutos e 7 segundos. O checo Christian Eynek, colega da equipa de Lacata, foi segundo, gastando 7 minutos e 2 segundos para cumprir os cerca de 3 km do próprio. O campeão do mundo, Alban Lacata, não quis deixar os seus créditos por mãos alheias e fez menos 4 segundos do que Eynek, conquistando a vitória naquele que foi o verdadeiro aperitivo para o que se passaria no domingo. Para amanhã de sábado, a organização reservou aos participantes a oportunidade de realizarem um treino com o campeão Alban Lacata na zona das 7 cidades. Entre o verde de uma das 7 maravilhas de Portugal, os ciclistas puderam ter um primeiro contacto com as dificuldades que lhes aguardavam no domingo,
aproveitando ao mesmo tempo para recolher ensinamentos com alguém habituado a percorrer alguns dos mais difíceis traçados do mundo. Domingo, 4 de outubro, as Portas do Mar transformaram-se no centro nevrálgico de um evento que fará as imagens dos Açores correr o mundo. O Açores Mountain Bike World Marathon Series estava definitivamente em São Miguel e o bulício que se vivia nos minutos que antecederam o início da maratona faziam antever horas de grande emoção e incerteza quanto ao vencedor final nas diferentes classes. Pela frente, os ciclistas tinham respectivamente 89 e 53 km na maratona e meia maratona, atingindo no percurso o ponto mais alto à passagem do quilómetro 58, com os atletas a passarem a uma altura de cerca de 830 metros. Para as senhoras estava reservado um percurso de 76 km. Às 9 horas em ponto, era dada a partida para a competição. Perante condições atmosféricas difíceis, com a chuva a aparecer na partida, o vento e o nevoeiro nas zonas mais altas foram mais dois obstáculos para os concorrentes. Os primeiros quilómetros acabaram por naturalmente dividir os cerca de 250 atletas presentes na prova, com o grupo da frente, no qual estavam os principais candidatos, a rolar muito junto e a deixar antever algum equilíbrio. No entanto, na descida para as 7 cidades, feita pelo conhecido trilho do Portal do Vento, Christian Ayneck decidiu dar um esticão e conseguiu abrir uma vantagem de cerca de 15 segundos sobre o segundo classificado, o espanhol Pedro Romero, deixando ainda para trás o colega de equipa Alban Lacata e o campeão inglês Ben Thomas. Gradualmente o checo consolidava a sua vantagem, aumentando mesmo a distância para os principais opositores, aproveitando as zonas mais planas do circuito, já a caminho de Ponta Delgada para dar sinais de que o triunfo já não lhe fugiria. Ayneck aproveitava assim um dia menos bom de Alban Lacata para triunfar nos Açores. 4 horas, 9 minutos e 54 segundos depois da partida, o checo cortava a meta e celebrava a vitória na primeira edição do Açores Mountain Bike World Marathon Series, mostrando marcas de dureza de uma prova disputada em condições atmosféricas muito difíceis. Actually, at first I was thinking to wait for my teammate for Alban, but then I saw that he probably doesn't have his best day today, and about 25 km before the finish line I had a crash, unfortunately, so I was kind of struggling in the last case, but I'm happy to be here. Na segunda posição, classificou-se Pedro Romero, que ficou a 1 minuto e 50 segundos de Ayneck, depois de uma prova em que a descida para as 7 cidades acabou por ser decisiva. Junto à zona de abastecimento instalada depois da ponte, Romero já passava sozinho com uma vantagem segura sobre o terceiro, num local onde os mais lentos aproveitavam para recarregar baterias para o muito que ainda faltava para chegar ao tão desejado final. O espanhol foi assim o adversário à altura dos dois teoricamente favoritos e conseguiu, durante algum tempo, incomodar Ayneck, deixando ainda Alban Lacata a mais de 2 minutos de distância. Yo creo que un recorrido ha sido espectacular, ¿no? O sea, yo creo que no se le puede pedir más a una maratón como esta, ¿no? Yo creo que el resultado con el nivel de participación que había y en una maratón de las de verdad, una maratón UCI, pero además con un recorrido espectacular. Han sido unas condiciones muy duras que han hecho el recorrido más difícil. A fechar o pódio surgia então Alban Lacata. O austríaco, principal figura entre os atletas presentes, chegou já com mais de 4 minutos de distância do seu companheiro de equipa, numa prova em que venceu o prólogo, mas na qual passou por algumas dificuldades ao longo da etapa rainha no domingo. Afável e bem disposto, apesar do resultado, Lacata revelava alguns dos problemas sentidos ao longo dos 89 km da corrida. I'm okay with the result. I was not expecting to win because I'm not feeling that great anymore. I'm not in the best shape, but luckily my teammate won, and so we have a double podium. It's I think could not even get better. Two spots on the podium is great. Entre os portugueses, Hernando Silva foi o melhor classificado. O atleta algarvio foi quinto posicionado à geral, ficando a menos de 1 minuto do quarto, campeão inglês Ben Thomas, classificando-se na frente de David Vaz.
Pronto, fiquei muito feliz com o meu resultado, com a minha prestação. Sinceramente não estava à espera de conseguir o resultado que consegui e a tão pouco tempo da frente da corrida. No pelotão açoriano, Nuno Silva confirmava o estatuto de ciclista mais rápido do dia, alcançando a melhor classificação entre os atletas locais. As expectativas seriam essas, lutar por esse resultado a nível regional como atleta do Marítimo, tendo em comparação o pessoal que estava cá a nível internacional e a nível nacional top. No final, os 10 primeiros ficavam escalonados da seguinte forma. Em primeiro lugar, Cristiano Aynek. Na segunda posição, Pedro Romero. Em terceiro lugar, Alban Lacata. Na quarta posição, Ben Thomas. Em quinto lugar, Hernani Silva. Na sexta posição, David Vaz. Em sétimo lugar, Renato Ferreira. Em oitavo, Ian Erwin. Na nona posição, Andrew Henriques. E a fechar o top 10, Ryan Sherlock. Na prova reservada às senhoras, a prova foi mais disputada. Susana Carvalho chegou a dispor de uma confortável vantagem sobre Tânia Neves e parecia assim que estava tudo definido. No entanto, a tenacidade e o espírito combativo da portuguesa foram decisivos para uma recuperação que por pouco não permitiu a Neves vencer em São Miguel. O triunfo, contudo, sorriu à espanhola Susana Carvalho, que chegou às portas do mar com 18 segundos de vantagem sobre a segunda posicionada. Moi contenta porque, bueno, foi un recorrido moi exixente, aparte das circunstancias entre o vento e a probabilidade de chuvia e tal, pois fíxose moito máis duro, pero bueno, moi contenta, ¿no? Porque ao final, pois mira, fixen un bo resultado. A fechar o pódio surgia Celina Carpinteiro, atleta que na sexta-feira tinha vencido o prólogo. A classificação geral no final da prova ficou definida da seguinte forma. Na primeira posição, Susana Carvalho. No segundo lugar, Tânia Neves. Na terceira posição, Celina Carpinteiro. No quarto lugar, Iona Smith. E na quinta posição, Nádia Mendes. Nas restantes categorias em competição, destaque para a vitória de Luís Martins em Masters 30. José Rosa venceu em Masters 40 e nos Masters 50 o vencedor foi Carlos Lima. Elizabeth Souza venceu em Masters femininos. Nota ainda para os meia-maratonistas. Numa prova de 53 km, Sérgio Chaves levou a melhor sobre uma concorrência entre a qual se contava com muitos amantes de uma modalidade que se encontra completamente solidificada na região. Estava a cair o pano sobre a primeira edição do Açores Mountain Bike World Marathon Series. Era tempo de balanço, mas também de premiar os mais rápidos e combativos, com a organização a fechar com chave de ouro uma competição que colocou os Açores e Ponta Delgada mais uma vez na rota dos grandes eventos mundiais. Nós já tínhamos à partida uma grande vitória, que era trazer este evento de caráter mundial aqui para Ponta Delgada, para a cidade de Ponta Delgada, fazendo também desta atividade, fazendo desta modalidade um dos veículos importantes de divulgação turística do Concelho de Ponta Delgada. Com o sentido de dever cumprido, a organização revelava satisfação pela forma como decorreu esta Açores Mountain Bike World Marathon Series. Desportivamente, em termos de enquadramento, em termos competitivos, em termos de lotes de atletas, em termos de participantes, a todos os níveis foi absolutamente fabulosa e a minha equipa, sobretudo a minha equipa, foi muito valente. Eu queria deixar uma enorme palavra de agradecimento a todos aqueles que aguentaram horas a fio nestas condições climatéricas para garantir a passagem dos atletas em segurança. No final, a certeza de que o ciclismo é um produto estratégico para a promoção do destino Açores, cumprindo-se a criação do Cycling Açores, programa que inclui a segunda edição do Açores Mountain Bike World Marathon Series e ainda mais 4 provas. Este é um evento que se enquadra naquilo que tem sido a estratégia do Governo dos Açores relativamente à captação de eventos para a região. Ou seja, eventos que têm a ver com a nossa identidade enquanto destino turístico, enquanto aquilo que nos caracteriza, com as nossas características naturais, nomeadamente uma matriz de natureza, e eventos que, por outro lado, contribuem para captar fluxos turísticos e promover a região além fronteiras. E este é um dos eventos que se enquadra perfeitamente nesta estratégia que foi delineada pelo Governo dos Açores. Assim, imagens como estas repetir-se-ão em outubro de 2016.